imagino que eles falam assim, vai terminar nesse horário, quando você vê, não, o horário já passou faz tempo, a gente fica numa agonia, querendo sair, mas eu fico muito feliz de estar aqui é uma segunda casa mesmo para mim, e eu gostaria de, talvez, conversar com vocês, muito mais do que pregar, e o que eu pensei foi, talvez aí, provocar alguma coisa em você a respeito disso, amém? Então, vendo aqui alguns amigos, bom que aqui está em casa mesmo, isso é legal. Compartilhar no sentido humano tem a ver com você se abrir, tem a ver com você se tornar talvez um pouco vulnerável. E é curioso como que isso toma assim algumas noções diferentes, nuances diferentes, e talvez muito obrigado, deixa eu pensar. E talvez a gente tenha até alguma dificuldade em entender o valor disso. Então, em parte, o que eu gostaria de trazer para vocês esse bate-papo, talvez compartilhar mesmo, abrir meu coração com vocês, e quem sabe, me tornando vulnerável aqui com vocês, eu possa sair de cabeça erguida e falar assim, poxa vida, ninguém me acusou, ninguém me condenou, ninguém me envergonhou. Tudo bem? Um bom plano? O que é interessante que, muitas vezes, a gente passa boa parte da nossa vida criando uma imagem para que as outras pessoas nos amem, para que as outras pessoas nos respeitem, para que as outras pessoas queiram estar perto da gente. Vocês concordam com isso? É óbvio isso. Alguém aqui já colocou no seu currículo os seus maiores defeitos? Você não faz o currículo para apresentar aquilo que tem de ruim em você, não é verdade? A coisa mais complicada é quando vem aquelas perguntinhas aqui, assim, né? Aquelas aplicações para emprego, né? Fala qual é o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco, geralmente, que o pessoal mais coloca? Sou, como é que é? Perfeccionista. Ótimo, eu sou perfeccionista. Nossa, terrível. Faço tudo demais da conta, assim, sabe? Muito bem, isso trabalho demais, meu Deus do céu, não é? Até quando a gente tem que falar o que é ruim da gente, a gente fala uma coisa boa. Então a gente passa assim muito tempo tentando convencer as pessoas de que nós somos ótimos, que nós somos maravilhosos, somos muito bacanas mesmo. E eu acho que isso tem alguma coisa assim de natural, de humano, não é? Há um desejo muito grande da gente querer ser aceito, há assim um medo terrível, meu Deus do céu, da gente ser descoberto. Sim ou não? Há um medo, eu vejo assim, eu lembro de um material muito bom, feito pela equipe do John Stott, quando eles provocam a gente e falam assim, já imaginou naquele dia quando você estiver lá diante de Jesus Cristo e o livro for aberto, né? E tudo vai ser mostrado o que você fez, meu Deus, não dá um friozinho na barriga não? Não, já imaginou tudo? E ainda tem daquilo que você não fez que deveria ter sido feito, não é? Nossa, Deus amado. Aí você fica assim, nesse momento assim, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor nos diz que todo o nosso pecado foi apagado. Quem diz amém para isso? Glória a Deus. Mas assim, queridos, ainda tem aqueles que provocam mais ainda, né? Porque me disseram uma vez assim, seria tão legal se a gente tivesse uma televisãozinha aqui em cima, né? Mostrando o que a gente está pensando. Sim ou não? Né? É ruim? É ruim? Eu, hein? É engraçado, né? Porque culturalmente dizem que o brasileiro, ele geralmente fala o oposto do que ele está pensando, né? Aí, ó, a gente vai fazer uma reunião amanhã, você vai aparecer lá? Pô, cara, eu vou ver, eu vou lá, eu vou sim. Quando alguém fala assim, eu vou ver, né? O que ele está dizendo? Vou não, filhão, que é isso? Mas ele não diz, na verdade. Então, muitas vezes, se tivesse aqui aquela televisãozinha, né? Eu vou falar, não, eu vou sim, ó, pode deixar, eu vou lá, tá bom? Quantas pessoas do seu trabalho que você já convidou para vir na igreja que faz séculos, né? Está prometendo e nunca vem?
Diz que vem, mas nunca vem. É porque desde o início ele não tem a menor intenção de fazer isso. Não é verdade? E assim, queridos, a gente vai vivendo meio que um certo paradoxo, né? Enquanto que a gente quer demais que as pessoas percebam que nós somos bons, que nós somos inteligentes, somos amáveis, somos bacanas, a realidade pode ser outra. Sim ou não? Nós temos aquele momento em que a gente chega em casa, aquele momento em que a gente se olha no espelho, aquele momento em que a gente está sozinho a gente mesmo, e aí a realidade chega junto com a gente, né? De quem nós somos, das nossas dificuldades, das nossas limitações, não é? Ora, sério, gente, eu estou ficando velho e preciso concordar com isso em algum momento. Sabe como é? Você vai disfarçando de um lado, de outro, né? Coloca a roupa mais jovem também, né, pastor? Para ver se dá aquela enganada, rasga um pouquinho assim, tenta entender algumas coisas, começa a dar com o celular, mesmo sem saber, né? Mas, pô, tá todo mundo fazendo, então tem que fazer também, porque senão o pessoal vai achar que eu uso isso aqui só para ligar para outra pessoa. Mas não ligo não, eu tenho... Como é que mesmo aquele negócio? Você está entendendo? A gente vive nesse desespero de mostrar para as pessoas quem nós somos, quando na verdade há aí uma esfera um pouquinho assim escondida, mas que Deus ele está totalmente comprometido para esse fim. Eu vou dizer qual é essa esfera. É a sua vai chegar lá, peraí. É a sua felicidade. Deus está comprometido com a sua felicidade. Você concorda com isso? Porque tem muito crente que não. Tem muito crente que acha que Deus está ali só para acabar com a sua festa. Tá bom? Aquilo que você queria ele não te dá, nossa, né? Aquela lista de coisas que você não pode fazer, antes você fazia, era tão legal. Então, ser crente, ser servo de Deus para algumas pessoas, ainda é você não ter condições de ser feliz. Mas olha, eu gostaria realmente de discordar disso. Eu quero totalmente discordar disso. E por incrível que pareça, há aí no mundo das fake news, né? Há aí uma oferta de uma felicidade falsa, onde as pessoas abraçam elas, e uma notícia falsa, uma verdade falsa, que é uma mentira, uma felicidade falsa, vai gerar em você uma pessoa falsa, do ponto de vista de que você está buscando uma felicidade falsa, sendo quem você não é. Tudo bem até aqui? E aí, como é que pode, queridos? Será que isso realmente vai acontecer com a gente? Será que isso é possível acontecer? Porque olha só, o que vocês podem dizer de mim? Pelo que vocês veem. Talvez alguém aqui já tenha me visto vir aqui outras vezes, ou uma vez a mais. Então você poderia dizer assim, eu acho que eu conheço o Robson. Alguns de vocês me conhecem há alguns anos já, não é? Você pode dizer, não é? Até aqueles que têm poucos anos já me conhecem há alguns anos. Mas imagina, né? O que você pode dizer de mim? Praticamente, tudo que você conhece de mim é o que eu permito que você veja. É o que eu permito que você conheça. Sim ou não? Sim. Então, de alguma forma, eu vou te garantir que eu vou fazer de tudo para que você goste de mim. Para que você, no final, fale assim, nossa, esse cara é gente boa. Mas passa meia hora comigo, eu abrindo meu coração, eu falando de quem realmente eu sou, falando das lutas que eu tenho, ou dos medos que eu tenho, das inseguranças que eu tenho, das experiências ruins que eu tive. Deixa eu falar para você, talvez, quem sabe, o que acontece comigo quando eu estou em oração. Sobre o que eu choro. Será que eu choro? Como deve ser a minha vida como que eu reajo a negativas, a humilhação, quando eu vejo que aquilo que eu estava esperando não acontece? Será que eu continuo sorrindo? Ou será que eu me torno assim aquela pessoa fechada, aquela pessoa, sabe, que vai se distanciando das pessoas? Será que já me enganaram? Será que já me iludiram? Como que é o meu casamento? É bom ou é ruim? Quantas pessoas se apresentam, especialmente nessa época de
de Dia dos Namorados, né? A gente faz um monte de coisa. Eu pelo menos vou em 2 eventos, vou ter que falar nos 2 eventos sobre casais, família, aquela coisa toda, como que é tudo maravilhoso. Mas como é que está meu casamento? Quem sabe como é que está o meu casamento? Então, há aí um poder muito grande do homem, da mulher, de vender uma ideia, e honestamente, ninguém vai te incomodar com relação a isso. Ninguém. Não tem pastor na vida que vai bater na sua casa 1h da manhã para saber se você está lá ou se você está na balada. Sabia disso? Não tem, se tem, é doido. Ninguém se preocupa com isso. As coisas, na verdade, elas agem por reação, ou seja, as pessoas vão sofrer com aquilo que veio a público, com aquilo que foi externado. Mas, se não for, eu posso muito bem cultivar um vício e ninguém quer saber nada disso. Sim ou não? É correto? Não é. Vai me levar à felicidade? Absolutamente que não. Se um dia a coisa vier a público, a casa cai. Mas muitas pessoas continuam fazendo isso. E aí, queridos, é que a ideia do compartilhar entra. Por quê? A palavra de Deus nos fala claramente que nós devemos confessar os nossos pecados para o Senhor Jesus Cristo, para Deus. Ele nos dá uma garantia muito linda, queridos. Me ajudem aqui, por favor, tá? Se eu confessar o meu pecado, pedir perdão para Deus sobre alguma coisa que eu tenha feito, tá bom? Alguém me fechou no trânsito, aí saiu umas coisas estranhas da minha boca, né, que eu não queria, mas saiu, gente. Aí o que eu faço? Naquele momento eu já falo logo: ai meu Deus do céu, me perdoa. O que você acha que Deus faz, hein? Deus me perdoa, sim ou não? E se eu fizer de novo, o que ele vai fazer? Vai me perdoar? Se eu pedir perdão, ele vai, né? Aí fiz de novo, gente, pedir perdão, ele vai me perdoar? Já tem menos gente achando, né? Daqui a pouco vai ter um não aí, viu, gente? Olha, eu já só falo o seguinte: Deus sempre perdoa. O nosso Deus é um Deus perdoador, Ele sempre vai perdoar. Entende? É incrível, porque a gente já deixou de perdoar lá no segundo já, viu? Já viu assim, não, já não perdoa, pai. E Deus, você também não vai perdoar não, pelo amor de Deus. Mas Deus perdoa. Não tem jeito, Deus perdoa. E eu louvo a Deus, queridos, que toda vez que você se apresentar diante do Senhor com o seu coração contrito e dizer para Ele: Pai, eu pequei de novo, me perdoa, que você vai receber um braço caloroso dizendo: ô filhão, vem cá. Vamos começar de novo? Esse é o Deus que nós temos, amém? Aleluia. Não foi isso que Jesus prometeu e ensinou? Se alguém pecar contra você, você não vai perdoar só 7 vezes. Que história é essa? Tá vendo? A gente parou no segundo, no terceiro, hein? Antigamente, na época de Jesus, a média era 7. E Jesus ampliou isso a um número que simbolicamente parece ser infinito. Entende? Então é como se Jesus falasse: olha, sempre perdoe, não tem jeito. Meu Pai perdoa sempre, por que você não vai perdoar? Agora, queridos, olha só, enquanto eu gosto muito de viver sendo perdoado por Deus, e isso é muito bom, você concorda comigo, sim ou não? Você não concorda também que seria muito melhor que eu fosse curado? Não é muito melhor que eu não viva com medo de ser exposto por causa de alguma coisa que eu entretenho no meu coração, que eu nutro no meu coração? Não seria muito melhor isso, sim ou não? Ok? Agora, eu entendo, certo, que para pessoas que talvez imaginem que não tem nada escondido, que essa noção de viver com alguma coisa escondida é muito bizarra, é muito estranha. Não, mas como é que pode? O crente tem que ser liberto disso, o crente não pode viver com isso. A verdade é que nós estamos vivendo uma época, queridos, com grandes desvios. Desvios muitas vezes pela própria instituição chamada igreja. Nós passamos muito tempo sem lidar com as coisas. Nós temos, depois dos anos 70, 80, o homem começou a ter assim a ideia do sacerdócio de todo crente. Isso veio para a gente
junto com uma palavra que foi independência. Então, enquanto antes o pastor era aquela pessoa assim muito dura, que disciplinava, vem aqui à frente, o que você fez? Você pecou, e todo mundo via. Então, depois que isso mudou, o crente falou assim, não, mas eu tenho uma vida com Deus, e você não tem nada a ver com isso. Eu já ouvi isso de pessoas, pastor, você não entra aqui, não tem que saber o que eu estou fazendo. E isso acabou criando, dentro da própria igreja, essas ilhas de crentes que se fecharam, tanto para de uma estação pastoral, de pessoas que podem chegar e falar assim, queridão, isso aqui não está muito legal não, né? Ô pastor, você não está sabendo não, tá, deixa quieto. Mas também impede, com muita certeza, que essas pessoas sejam curadas, que essas pessoas recebam e concluam a transformação que Deus quer na vida delas. E aí, meus irmãos, aquilo que eu falei no início, se torna realidade. São crentes, doentes, pessoas que nunca vão chegar à verdadeira felicidade, vão experimentar algumas coisas momentâneas, vão trocar aquilo que é satisfatório de Deus por questões mundanas. Eu vou ao ponto de dizer o seguinte, nesse aspecto, o intuito de Satanás é tão forte que ele vai chegar a fazer com que o crente duvide daquilo que é mais santo na vida dele, e que não é nem dele de dizer se tem ou não, que é a sua própria salvação. O crente ele pode viver tanto no seu mundo envolto dos seus enganos, que daqui a pouco ele vai falar assim, poxa, mas se eu estou pecando tanto assim, se eu estou com isso na minha vida, se eu não consigo me livrar disso, eu não sou salvo mais. E provavelmente, queridos, se isso se tornar algo exposto e aberto, é bem provável que a congregação vai dizer o quê? Esse Jair nunca foi salvo. Sim ou não? A mensagem do Evangelho é uma mensagem resgatadora, é uma mensagem de salvação, mas não somente a salvação que vai nos levar para o céu e lá tudo vai ser resolvido. Eu creio, queridos, que Jesus tinha um interesse muito grande de que aqueles que viriam até Ele estavam deixando o seu fardo, que era extremamente pesado, para Ele levar. E a gente recebeu alguma coisa muito boa, como a gente acabou de ler. Então, a pergunta que se faz, antes da gente realmente falar sobre compartilhar, é: eu quero continuar com o que eu estou guardando aqui dentro? Eu quero continuar lutando contra isso? Ou eu quero me livrar disso completamente? Veja, quando a mulher se dá conta de que tem alguma coisa errada no nosso meio de pensamento, ou seja, tem alguma voz aí dentro falando assim: você não presta, você não é boa, seu casamento não está bom, seus filhos não dão certo com você, seu trabalho não é bom, você começa a se envolver com certas coisas, você vai notar que nós agimos, nossos sentimentos agem como uma esponja, e a gente suga tudo isso, e não é fácil de tirar. Para algumas pessoas, se nós trabalharmos assim, simplesmente comendo, nós podemos começar a colocar um peso extra no nosso corpo, não é? Isso acontece, e se você imediatamente notar isso, e fizer alguns exercícios físicos, e você tentar mudar seu hábito alimentar, você pode perder aqueles quilinhos extras, tudo bem? Mas se você não prestar atenção nisso, aqueles quilinhos extras vão se tornar um determinado tipo de cobertura no seu corpo, que depois você só vai conseguir se livrar daquilo se for através de cirurgia. E no nosso espírito isso também acontece. Nós podemos estar absorvendo certas coisas na nossa vida, e a gente vai deixando o tempo passar, e a gente vai permitindo que aquilo fique sedimentado no nosso coração, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa forma de ver o mundo, que isso começa a mudar o nosso comportamento, isso começa a desafiar os nossos princípios, afeta diretamente os nossos relacionamentos. Só que chega um momento, queridos, em que eu não consigo mais retirar aquilo, por mais esforço que eu faça.
Eu não consigo. Só que muitas vezes eu nem entendo o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Mas eu continuo voltando para Deus pedindo perdão. Por isso mesmo, aquela pessoa que exagera em algumas coisas e diz assim: agora eu paro de fumar. Quantas vezes ele vai fazer isso? Várias vezes, né? Tem sempre uma segunda-feira. Não, segunda-feira eu paro de beber. Não, segunda-feira eu paro de comer isso. Segunda-feira eu faço aquilo. Então, nós vivemos dessa forma também espiritualmente, falando com Deus, que um dia nós vamos parar com isso. Agora, eu tenho certeza que na nossa mente tem certas coisas que você deve estar pensando o que é. Mas quando a gente pensa sobre o que é de fato que nós estamos carregando e que precisamos de cura, eu gostaria que você ampliasse a sua mente. Vai além do vício da pornografia, por gentileza. Vai além do vício do cigarro, por favor. Vai além do vício do álcool, por gentileza. Entre naquele âmbito daquela mentirinha que você não consegue deixar de falar. Aquela fofoquinha, sabe, que você, pela qual nunca vai ser expulso da igreja por conta disso. Ninguém nunca foi, não é? Expulso, disciplinado da igreja que estava fofocando. Mas ele fofocou do cara que estava adulterando. Então o cara que estava adulterando só foi descoberto que alguém fofocou. E ele foi expulso da igreja. Quem fofocou não, ganhou o cargo de presbítero. Mas você está entendendo que quando nós pensamos nessas coisas que nós carregamos, isso tem um peso tão forte, mas tão forte, mas tão forte. E nós podemos começar a caminhar à direção de uma libertação completa, queridos. Mas uma libertação completa. É quando você se torna livre. É quando você fala assim: cara, eu não sabia como era bom. Pensa numa pessoa que chupou limão a vida toda. Gente, tem gente que gosta, né? Meu Deus do céu. Eu conheço um que gosta de chupar limão. Eu não consigo entender. Mas vamos dizer, né, que a pessoa é normal. Ele não gosta de chupar, e chupa limão porque não tem outra coisa. Tem que chupar limão. O que eu faço? Eu vou chupar o limão. Aí de repente alguém vem com aquela laranja. Quem gosta de laranja aqui? Eu não sei, gente. A gente está na época do suco de laranja, né? Mas olha, chupar uma laranja boa. Eu sou da época que ainda ia para a roça para pegar, não é? É bom demais. Agora, quando você passou a vida toda chupando limão e agora você recebe uma laranja, você tem possibilidade de chupar essa laranja gostosa, você optaria por chupar o limão, continuar chupando o limão, se pudesse só chupar a laranja? Sim ou não? O que você faria? Você ia chupar o limão? Você ia chupar a laranja, certo? Queridos, quando o homem experimenta a liberdade, ele não quer mais voltar para o cativeiro. Só que tem crentes que ainda não experimentaram a liberdade. Tem crentes que não experimentaram. E quando a gente vê a Bíblia falando sobre isso, em Tiago, ele vai nos dizer assim: olha, confessai os vossos pecados para que vocês possam ser curados. Então a ideia de você falar com alguém sobre alguma coisa da sua vida não vai gerar perdão daquela pessoa, porque perdão você consegue de quem? De Deus. Mas o perdão, ele simplesmente limpa alguma coisa que estava impedindo de eu falar com o Senhor, porque em Isaías 52 diz o quê? Os meus pecados fazem separação entre eu e o meu Deus. Então quando eu peço perdão, aquilo que estava me separando de Deus foi limpo. Porém, aqui dentro ainda continua essa grande possibilidade e quase certeza de que essa barreira vai voltar a acontecer. Então eu preciso me comunicar, eu preciso me abrir, eu preciso talvez compartilhar alguma coisa, para que quando eu faça isso, eu não somente tenho o meu caminho aberto para o Senhor, para a minha oração, para a adoração, para a doação que eu faço, para o ministério que eu faço, mas eu também tenho assegurado para mim que isso não vai ser aquela prática contínua do, sabe, levantei e caí, levantei e caí, levantei e caí. Então, a palavra de Deus nos mostra muito claramente, queridos, que há aí um design de Deus para que eu não viva preso a essas coisas
que eu deixei ficar na minha vida. E isso é através do compartilhar. É através de simplesmente caminhar com alguém. Agora, veja bem. Por que eu não vou abrir aqui tudo que há de ruim, tudo que eu fiz? Por que eu não faço isso aqui em público com o microfone na mão? Por que eu não faria isso? Por que você não faria isso? Com todo o carinho, com todo o amor que eu posso ter por vocês, queridos, isso aqui não é um ambiente seguro. Concorda comigo? Tem uma câmera aqui, pelo amor de Deus. Sabe lá onde que isso vai parar? Não é? Então, quando você compartilha, a primeira coisa que você pensa em compartilhar, a primeira coisa que você vai pensar é num ambiente seguro. Você precisa criar um ambiente seguro. Precisa estar com alguém que você possa de fato dizer: olha, isso aqui é que eu sou. Eu sou assim. Ó, dá licença. Você tira aquela máscara, a pessoa vê quem você é. E ela não vai se assustar. É você mesmo, cara. Puxa vida. Vamos caminhar junto? E queridos, eu gostaria de te encorajar nisso. Eu fico pensando que uma das pessoas mais poderosas da Bíblia, que a gente celebra de uma maneira muito bacana, ela teve um momento chave na vida dela, e que se ela não conseguisse caminhar com alguém, talvez a gente não teria boa parte do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma conversão dramática. Você vai ver isso, né? A partir de 9, 10, essas coisas todas ali do livro de Atos, e você vai ver que quando ele chega em Jerusalém, ele começa a pregar a palavra de Deus, mas porque ele tinha uma reputação tão ruim, já era notório, gente, já era aquela coisa assim, sabe? Todo mundo já sabia o que ele fazia. Que os próprios tinham uma família rica. Paulo, o nome dele era com base na ilha de onde ele veio, de Tarso. Então, sabe, aquela família que comprou a cidadania romana, a família que mandou o menino para estudar com o melhor rabino da época, família rica, boa. E Paulo veio e falou assim: quer saber de uma coisa? Largar esse negócio de cristianismo, que história, eu vou para lá, para casa do meu pai, vou ficar lá e pronto. E ficou, gente. Ele se escondeu. Ele assumiu uma vida que estava totalmente longe daquilo que Deus queria para ele. Você nota que o afastamento não é necessariamente geográfico. Eu posso estar pertinho de vocês, ao mesmo tempo estar muito longe, pela forma como eu me distancio de vocês, pela forma daquilo que eu permito que vocês vejam de mim, ou seja, o que vocês veem de mim não é verdade. Então eu estou muito longe, o Robson verdadeiro está muito longe. Quando a gente se relaciona, se eu não permitir você ver quem eu sou de fato, essa pessoa que está aqui não é verdadeira. A verdadeira está lá em Tarso. E olha o que acontece, queridos. Um homem decide ir se encontrar com Tarso. E a Bíblia diz que Barnabé, ele procurou diligentemente por Paulo. Ele estava disposto a ir lá, se encontrar com esse cara que agora, claramente, é um fracassado. É um humilhado. Todo mundo tinha uma ideia clara de quem ele era. Ninguém acreditava na sua conversão. Então ele permitiu que aquela gordura espiritual se instalasse no seu coração e vivesse lá dentro. E começou a viver aquilo. E foi lá, viveu a vida dele, esqueceu de tudo. Mas quando Barnabé foi lá, ele resgatou aquele homem. E aquilo ali, queridos, foi o início de uma caminhada de alguém que falou assim: eu não vou desistir de você. Queridos, talvez é uma das coisas mais lindas que um homem e uma mulher pode ter. Você ouve essas palavras: eu não vou desistir de você. Mas para que Barnabé dissesse isso, ele devia estar preparado para conhecer o pior de Paulo. Não o melhor, o pior. O pior, na verdade, é aquilo que era de fato, é quem Paulo realmente era. E aí, não necessariamente que as pessoas até conheciam,
Então Barnabé retira Paulo de Tarso, leva ele para Antioquia, e ali por 2 anos Paulo vai passar por uma transformação, um caminhar contínuo. Ele é discipulado, ele tem ali um mentor, ele tem um homem que caminha com ele, a ponto dele ele mesmo se transformar um mestre. Queridos, imagina se não houvesse um Barnabé para buscar Paulo, para dizer para ele: rapaz, eu não estou nem aí se você é esse deprimido, esse cara aí, eu não estou nem aí se você é aquele sanguinário, eu não estou nem aí pelo que aconteceu, eu sei o que Deus tem para a sua vida, e nós vamos caminhar juntos. Agora, você quer saber comigo? Eu tenho certeza, queridos, que foi nesse caminhar que um dia o Espírito Santo veio e falou assim: eu preciso de 2 pessoas para fazer uma obra para mim. Quem pode vir? Barnabé e Saulo. Lá vão os 2. De tal maneira, queridos, o plano de Deus era tão maravilhoso, tão lindo, que o que Deus queria era que, em primeiro plano, eu tenha Barnabé sendo líder. Barnabé era o líder e Paulo era o aprendiz. Mas as coisas vão acontecendo de tal forma que Paulo está crescendo, Paulo está vendo, Paulo está aprendendo, Paulo está fazendo. Daqui a pouco você muda a ordem, Paulo se torna o líder e Barnabé está ali batendo palmas para ele e fala assim: rapaz, que legal, você está aprendendo. Eu gostaria muito de encorajar você hoje. Eu já estou terminando, queridos, estou mesmo. Eu gostaria que você simplesmente pensasse no seguinte: talvez não seja tão ruim se tornar vulnerável. Talvez não seja tão difícil assim que alguém que você confia possa dizer para você: rapaz, que difícil, hein? Vamos chorar juntos? Eu tenho certeza que Barnabé chorou junto com Paulo várias vezes. Era característica dele. Até porque depois, mais à frente, ele vai fazer a mesma coisa, mas com João Marcos, que tinha também pisado na bola, tinha abandonado Paulo, e chega um momento em que Barnabé vai falar: rapaz, vamos continuar de novo? Vai. O jogo não acabou não. Ei, peraí, dá para continuar assim, vamos lá. Irmãos, é a coisa mais linda do mundo, quando Deus começa a levantar homens e mulheres na sua igreja, que não vão se amedrontar do seu pecado, pessoas que não estão nem aí, não vão dizer assim: rapaz, eu sabia, né? Isso é problema, rapaz, hein? Não, vai falar assim: olha, em nome de Jesus, a gente vai vencer isso, em nome de Jesus. Mas para isso, queridos, para isso, você precisa chegar naquele ponto e dizer assim: eu preciso de alguém. Eu tive a grata satisfação de experimentar isso quando eu estava perto de fazer 50 anos. Você sabe o que é isso? Eu já fiz. Tem 52. Mas eu tive que chegar aí depois dos 40 e tantos anos para encontrar alguém que pudesse chegar para mim e falar assim: Robson, eu não tenho medo dos teus pecados, eu não tenho medo das tuas falhas, eu não tenho medo daquilo que você possa me dizer. Eu falei: é mesmo, rapaz? Mas você está disposto a isso? Eu falei: estou. E queridos, foi a coisa mais libertadora que eu pude experimentar na minha vida. E a gente pode pensar pecados grosseiros, estranhos demais, mas a gente também pode pensar em cadeias que a gente se envolve, que a gente permite que esteja lá dentro e que de alguma maneira a gente nunca vai conseguir retirar sozinho, a não ser no momento em que você começa a falar, no momento em que você começa a proclamar, no momento em que você começa a dizer: isso é o que eu sou. Davi, ele disse que os ossos dele começavam a adoecer, a envelhecer mais rápido, porque ele estava segurando coisas não confessadas. Queridos, que oportunidade vocês podem ter de uma liderança na sua igreja e falar assim: olha, você precisa compartilhar, você precisa abrir seu coração, mas você não vai fazer isso com o microfone na mão, não. Você vai fazer isso no pé da orelha de alguém que você confia, alguém que você acredita que não vai te julgar, e essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: puxa vida, a partir de agora eu vou abrir um espaço na minha agenda para orar todo dia sobre isso. E aí você vai encontrar um amigo, uma amiga, você vai encontrar um mentor, alguém que também erra, alguém que também está lutando do mesmo jeito que você, mas talvez já deu um passo à frente, não é? Talvez já passou por algumas coisas, talvez já foi beneficiado
porque quando abriu o coração, se tornou vulnerável, alguém não o julgou, não a julgou. Eu creio, meus irmãos, que hoje nós podemos nos beneficiar do trabalho que Paulo fez em escrever tantas coisas, em plantar tantas igrejas, porque ele se resolveu, ele entendeu a importância de se tornar vulnerável. Mas tantas outras pessoas não se convenceram disso. Tantas outras pessoas acharam: eu não preciso disso, eu não tenho essa necessidade, eu não tenho tanta coisa assim para fazer, eu vou conseguir me virar sozinho. É verdade? Não sei. Particularmente, eu acho que não. Especialmente depois de ter provado a laranja, ter encontrado um amigo, ter encontrado uma pessoa que pôde falar comigo, orar comigo, e a minha vida se tornou tão melhor depois disso. E eu falei assim: poxa vida, eu não quero mais voltar naquele tipo de vida não, pelo amor de Deus. Eu quero isso, eu quero ter a liberdade de, quando eu errar, poder falar com alguém e falar assim: olha, tá difícil aqui, viu? Você me ajuda? Rapaz, toma aí, vamos lá, vamos tomar um café? Vamos, ok. Então, por que não você também pensar numa possibilidade como essa? Por que não você olhar uma embarcação chegando, parando à sua frente, um convite claro está sendo feito para você subir nela ou não? E aí a pergunta é: por que não subir? O que te faria não subir uma embarcação que não está te prometendo vergonha, pelo contrário, está te prometendo uma felicidade de fato? Queridos, me perdoem se eu não abri a Bíblia, se eu não li o primeiro ponto, o segundo ponto, terceiro ponto, mas eu gostaria muito de provocar você agora a fazer duas coisas. A primeira coisa é pensar com você mesmo: será que você precisa disso? Pensa sobre isso. Robson, mas eu já estou com 97 anos, indo para 98, não preciso disso não. Segura aí, eu acho que sim, viu? Tá bom? Então considera bem isso. Segunda coisa, você consegue pensar em alguém que, se você perguntasse para o seu pastor falaria: olha, essa pessoa de boa, vai junto. Você consegue pensar numa pessoa assim que você pode se abrir, chamar para tomar um café na sua casa, falar assim: olha, só queria te contar umas coisas aqui, só para você, que eu sei que você não vai contar para ninguém, e sei que você também não vai sair espalhando, ou vai me criticar, ou vai me julgar. Você consegue pensar em alguém? Queridos, se você disse não para qualquer uma dessas duas, eu acho que a gente precisa orar. Não é verdade? Compartilhar é algo poderoso, e eu tenho certeza que a única pessoa que não quer que você entenda isso e pratique isso é o inimigo das suas almas, das nossas almas. Tá bom? Então eu quero chamar você para orar. Quero agradecer pastor Ricardo, pastor Vera, por essa oportunidade. Eu imagino que nesse formato você poderia se relacionar um pouquinho melhor do que algo muito formal, algo em forma de estudo, tá bom? Mas eu espero que Deus te abençoe. Dê um retorno sobre isso. Converse com alguém sobre isso. Pergunta para ele: o que você acha disso? Pelo menos para mais alguém. Não se feche, porque se você se fechar, você só vai confirmar aquilo que eu falei antes, tá bom? Então quero orar por você agora, tá bom? Pode ficar sentado mesmo, fique à vontade, relaxa. Aleluia, Jesus. Oh, Deus vivo. Oh, meu Pai. Eu fico pensando, Deus, naquele grande general da Síria, que quando se encontrou com Eliseu, ou nem se encontrou com Eliseu, foi dito para tomar banho 7 vezes no Jordão, e ele ficou irado por isso. Ele dizia: mas é isso que eu tenho que fazer? E aquele servo dele, Deus, falou: poxa, mas isso é tão simples, é só isso que você tem que fazer. Talvez se fosse uma coisa muito difícil você faria, por que não fazer uma coisa simples? Pai, eu acho que a gente está na mesma situação. Talvez a gente está lutando para vencer alguma coisa, uma lepra no nosso espírito,
algo, Senhor, que ao invés de diminuir só aumenta, coisas que começam a sair do controle, e quanto mais isso cresce, menor eu fico na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. E Senhor, eu ouvi hoje que esse antídoto, ele tem a primeira injeção, que é encontrar um lugar seguro e compartilhar com alguém. E Pai, eu posso achar isso simples demais, fácil demais, mas se fosse algo grandioso, se fosse algo assim, sabe, uma cirurgia, talvez eu faria. Mas não, o Senhor falou para mim: compartilhe o seu pecado, abre a sua vida, fala da sua vida, fala dos seus dilemas, fala das suas tristezas, simplesmente compartilhe. Aleluia, Jesus. É isso mesmo, Pai? Eu quero te perguntar de novo: é isso mesmo, Jesus? O caminho para a felicidade passa por isso, Senhor? Não tem um outro jeito, não? Um jeito mais dramático? Ah, Jesus, eu preciso disso, Senhor. Se é isso, Pai, então eu te peço que o Senhor libere sobre os teus filhos agora o entendimento, Pai, de que nós precisamos desesperadamente do Senhor, e que, Pai, o Senhor está levantando Barnabés nesta sala, para que possam ir ao nosso encontro e dizer: eu não desisti de você. Aleluia. Oh Deus querido, eu sei também que Jeremias diz que o nosso coração é totalmente corrupto, ele é desesperadamente corrupto, Pai. Então, até quando eu acho que eu estou bem, eu estou me enganando, eu posso entender que eu estou mal. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor agora mobilize a tua igreja, Senhor, para um movimento maravilhoso, Pai, de santificação, por esse compartilhar. Compartilhar seguro, compartilhar honesto, onde não haja fake news, onde não haja fofocas, onde não haja disseminação de informações privilegiadas. Ó Deus, onde aquele que de fato se abre, ele é o verdadeiro, ele é o honrado, ele é aquele, ó Deus querido, que nós podemos conhecer. Oh Deus amado, retira agora as nossas máscaras, coloca, Senhor, sobre o chão aquilo que nós tentamos com tanta avidez defender e que já deixou de ser há muito tempo na nossa vida. Ah, Pai querido, seja hoje uma noite de transformação, e que o Senhor capacite, ó Deus, como o Senhor tem feito, pastor Ricardo, Deus, na condução do teu povo, nesse novo momento, nesta nova etapa de uma igreja, Senhor, totalmente transparente, uma igreja, Senhor, aberta, uma igreja viva, uma igreja, Senhor, de pessoas que nós podemos conhecer no íntimo, Pai. E onde mais isso houver, eu sei que o teu Espírito Santo vai operar de forma poderosa. Te louvo, Senhor, por isso, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.